Nunca imaginei que o amor que dei se transformaria na minha maior vergonha. Naquela noite, diante de 200 pessoas, o meu próprio filho me mandou embora do casamento dele, como se eu fosse um estorvo. O salão inteiro ficou em silêncio. Dava para ouvir até o som das taças tremendo nas mãos dos convidados. Eu, com o vestido azul que escolhi com tanto carinho, senti o chão sumir sob os meus pés, mas mal sabia ele que naquele instante, entre lágrimas e vergonha, nascia em mim uma força que ele jamais conheceu. E foi essa força, e não o rancor, que acendeu a faísca da virada da minha vida. Aquela noite começou com risadas, música e o som de taças brindando. Eu observava meu filho, Bernardo, de longe, com o coração cheio de orgulho. Cada detalhe daquela festa tinha um pedacinho do meu esforço, o buffet, as flores, até o vestido da noiva. Tudo era fruto dos anos em que eu trabalhei de sol a sol naquela fazenda. Mas em poucos minutos, tudo que eu sentia virou cinzas. O que era para ser o dia mais feliz da vida dele se transformou no mais humilhante da minha. Lembro da voz dele ecoando no salão. Vai embora, mamãe. A Jasmim não te quer aqui. Você só atrapalha. Por um instante, achei que tinha ouvido errado. As pessoas pararam de conversar. A orquestra se calou. 200 rostos se voltaram para mim, alguns constrangidos, outros curiosos. Senti o sangue fugir do meu corpo, como se o tempo tivesse parado. Só o som do meu próprio coração me lembrava que eu ainda estava viva. Segurei firme a bolsa que levava comigo, tentando esconder o tremor das mãos. O vestido azul marinho que eu tanto amava parecia apertar o peito, sufocando qualquer palavra que eu quisesse dizer. Quis perguntar o porquê, quis pedir uma explicação, mas o olhar frio dele me impediu. Aquele olhar não era do meu filho, era o de um estranho, um homem que não reconhecia o próprio sangue. As pessoas cochichavam e eu pude ouvir fragmentos das conversas. Coitada, deve ter feito algo. Imagina a vergonha. Cada palavra era como um espinho entrando em mim. Senti o rosto queimar, mas não chorei. Sempre aprendi que, quando o mundo te empurra, o silêncio é a única defesa que resta. E ali, entre sorrisos falsos e olhares tortos, aprendi o que é o peso da humilhação. Caminhei até a saída do salão com passos lentos, tentando manter a dignidade que me restava. A música voltou a tocar atrás de mim, como se nada tivesse acontecido. Engraçado como o mundo segue, mesmo quando o nosso desaba desmorona. O vento da noite tocou meu rosto e o frio me fez lembrar que eu estava sozinha. Nenhum abraço, nenhum pedido de perdão, só o eco da rejeição. Do lado de fora, sentei-me por um instante no banco de pedra do jardim. Olhei o céu iluminado pelas luzes da festa e pensei em quantas noites havia passado acordada, rezando para ver aquele menino realizado. Nunca pensei que o preço seria o meu próprio coração. Um garçom se aproximou, hesitante, oferecendo um copo d'água. Recusei com um aceno. Naquele momento, até a água parecia amarga. Peguei o carro e dirigi devagar pela estrada de terra. As lágrimas começaram a cair quando as luzes da cidade ficaram para trás. A cada curva, eu tentava entender em que ponto da vida um filho passa a ver a mãe como um peso. A dor não era só dele ter me humilhado. Era o vazio de perceber que talvez o amor que dei não tinha sido suficiente. Mas no fundo, algo dentro de mim dizia: isso não vai acabar assim. Quando cheguei à porteira da fazenda Santa Helena, o silêncio era absoluto. O mesmo silêncio que me acompanharia por muitas noites. Ainda não sabia, mas ali começava um novo capítulo da minha vida. Onde o amor deixaria de ser submissão e se tornaria força. Porque, às vezes,
É na humilhação que a gente descobre quem realmente é. A estrada parecia interminável naquela noite. O som dos grilos e o farol do carro iluminando o caminho de terra eram a única companhia que eu tinha. A cada quilômetro, sentia o peso da solidão crescer dentro do peito. O vestido ainda cheirava a perfume caro e a humilhação recente. Quando finalmente vi o portão da fazenda Santa Helena, um nó se formou na garganta. Aquela terra que um dia foi sinônimo de vitória, agora parecia um espelho da minha derrota. Ao descer do carro, o vento soprou forte, levantando a poeira do chão e trazendo o cheiro familiar de terra molhada e capim fresco. Lembrei do meu marido, José, e de quantas vezes o vi encostar naquela mesma porteira com o chapéu nas mãos, olhando o pôr do sol. Ele dizia que o segredo da vida estava em cuidar bem do que se planta. Naquela noite, percebi que eu tinha plantado amor demais em solo que não sabia retribuir, e aquilo doía mais do que qualquer ferida física. Entrei em casa e acendi o velho lampião da sala. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede. Cada canto daquela casa carregava lembranças. O sofá de couro gasto, a mesa onde Bernardo fazia os deveres da escola, a foto da formatura dele ainda emoldurada. Olhei para tudo e me perguntei: em que momento um lar se transforma apenas num cenário vazio? A resposta não veio. Só o vazio respondeu de volta. Fui até o quarto e sentei na beira da cama. Aquele colchão parecia mais frio do que nunca. As mãos procuraram o travesseiro e, por instinto, apertei-o contra o peito, como se quisesse abraçar o passado. Senti o cheiro do sabonete que José usava, aquele aroma simples de lavanda que ele tanto gostava. Fechei os olhos e desejei, por um segundo, que ele estivesse ali para me dizer o que fazer. Mas o tempo não devolve ninguém, só ensina a suportar. Peguei o diário que ficava na gaveta da cômoda. Era uma velha mania que eu mantinha desde os tempos de juventude. Escrever para não enlouquecer. Naquela noite, escrevi apenas uma frase. Nem todo amor merece retorno, mas toda dor merece respeito. Fechei o caderno e senti uma lágrima escorrer sobre a capa. Eu sabia que aquele seria o primeiro de muitos desabafos silenciosos que viriam. A madrugada avançava e o vento batia nas janelas, produzindo um som que lembrava lamento. A cada estalo da madeira, eu me encolhia um pouco mais sob o cobertor. Não era medo, era solidão pura. A fazenda parecia viva, respirando comigo, guardando meus pensamentos mais sombrios, e entre um soluço e outro, percebi que o silêncio também fala, e às vezes ele grita. Quando o sol nasceu, a luz invadiu o quarto com delicadeza. Os raios dourados tocaram a moldura da foto de família na parede, e por um instante me perguntei se ainda havia algo a ser salvo entre mim e Bernardo. O coração de mãe é teimoso. Insiste em perdoar o que a razão condena. Mas havia algo diferente naquele amanhecer. Uma sensação de que o sofrimento da noite anterior era apenas o começo de algo maior. Levantei, lavei o rosto e olhei o espelho. O rosto cansado que me encarava tinha rugas novas, mas também um brilho estranho nos olhos. Era como se, por trás da dor, algo dentro de mim começasse a despertar. Talvez fosse a dignidade tentando renascer. Talvez fosse o primeiro sopro de coragem que há muito tempo eu tinha esquecido de sentir. O telefone tocou cedo, quando o sol mal tinha se levantado. Eu ainda estava com a chaleira no fogo, preparando o café. O som do toque cortou o silêncio da cozinha como uma navalha. Por um instante, pensei que fosse um engano, talvez alguém da cooperativa. Atendi com a voz trêmula, tentando soar natural. Do outro lado, ouvi a voz que mais temi desde a noite anterior, a de Bernardo. Bom dia, mãe.
ele disse, com uma frieza que não combinava com a palavra mãe. Eu respirei fundo, tentando encontrar algum vestígio do menino que eu criei. Mas o tom dele era calculado, distante, quase profissional. A Yasmin pediu para eu resolver logo as coisas. A gente vai precisar das chaves da fazenda. E também quero que a senhora providencie a transferência da escritura ainda essa semana. Fiquei muda. O café começou a ferver, mas eu nem percebi. Demorei alguns segundos para entender o que ele estava dizendo. Chaves, escritura? Eu pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas não havia ironia naquela voz. Era real. Ele falava do meu lar como quem fala de um móvel qualquer. Engoli seco e perguntei, com o fio de voz que me restava: "Você quer que eu entregue a fazenda?" E ele, sem hesitar, respondeu: "Sim, mãe, é o melhor para todo mundo." Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Melhor para todo mundo. Para quem exatamente? Certamente não para mim, que passei a vida inteira levantando aquelas paredes. Senti o chão sumir. Lembrei do José, do primeiro gado que compramos juntos, dos dias de seca em que dormi sem comer para pagar os funcionários. E agora, meu próprio filho me pedia as chaves como quem exige uma entrega qualquer. Era como se estivesse me arrancando o coração pelas mãos. A voz dele seguiu, fria, mecânica. A Yasmin vai mandar um advogado para agilizar tudo. Assim a senhora não precisa se preocupar com burocracia. Burocracia. Ele chamava de burocracia a perda de tudo o que eu tinha construído. Segurei o telefone com força, tentando não desabar. "Bernardo", falei devagar. "Você tem certeza do que está pedindo?" Ele soltou um suspiro impaciente e respondeu: "Não complica, mãe. A senhora já viveu demais. Tá na hora de descansar." Desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone como quem encara uma arma descarregada. Ainda perigosa, mesmo sem balas. O cheiro de café queimado se espalhou pela cozinha e as lágrimas vieram silenciosas. Sentei-me à mesa e olhei ao redor. Cada móvel, cada foto, cada objeto parecia me perguntar o que eu faria agora. Eu não sabia. Só sabia que algo em mim havia morrido junto com aquela ligação. Saí para a varanda para respirar. O sol estava alto, mas parecia não aquecer. O vento batia nas cortinas, trazendo lembranças da infância de Bernardo. Ele correndo pelo pasto, rindo, chamando mamãe de longe. Aquela lembrança era cruel. Como pode um coração mudar tanto? Como pode o amor virar cálculo e o afeto negócio? O barulho distante das galinhas foi a única resposta que tive. Voltei para dentro, lavei a xícara e olhei o reflexo da janela. O rosto cansado que me encarava já não era o de uma mulher derrotada, mas o de alguém prestes a acordar de um longo sono. Naquele instante, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Eu podia ter sido humilhada, traída e esquecida, mas ainda tinha algo que ninguém podia me tomar: a minha lucidez. E era com ela que eu começaria a reagir. Passei o resto do dia sentada na varanda, olhando o horizonte. As montanhas ao longe pareciam observar meu silêncio, como se soubessem do peso que eu carregava. Até os pássaros, que sempre faziam festa no beiral, pareciam respeitar aquele luto invisível. Luto por algo que ainda respirava, mas já não vivia. O amor de um filho. E foi ali, entre o café frio e o som distante dos bois no pasto, que comecei a ver tudo com clareza. Durante anos eu quis acreditar que o amor era suficiente, que bastava amar para ser amada. Que se eu me sacrificasse o bastante, Bernardo me veria como a mulher forte que o criou. Mas agora eu via. Ele nunca me amou, não como filho. Amava o que eu lhe proporcionava. O conforto, as oportunidades, era duro admitir, mas libertador.
porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre abre os olhos de quem viveu cega por afeto. Lembrei das vezes em que ele me abraçava só quando precisava de dinheiro, das mensagens carinhosas seguidas de pedidos inocentes. Revendo tudo, percebi que aquele carinho tinha prazo e preço, e quem controlava esse jogo discretamente era Yasmin. A mulher que o encantou com promessas de prestígio e aparências. Uma serpente elegante, vestida de pureza, que aprendeu rápido a tocar as cordas certas do coração do meu filho. Comecei a lembrar das pequenas situações que antes me pareciam bobas. Ela se ofendendo quando eu chamava Bernardo de meu menino, as risadas veladas quando eu contava histórias antigas, os olhares de desprezo quando eu mencionava o nome do meu falecido marido. Tudo estava ali o tempo todo, só que eu não quis ver, porque o amor de mãe tem um defeito perigoso. Ele acredita até no que é mentira. Levantei-me e fui até o espelho da sala. O reflexo mostrava uma mulher cansada, mas não derrotada. Passei a mão no cabelo e, pela primeira vez em muito tempo, encarei meus próprios olhos sem medo. Eu não era uma velha confusa. Eu não era fraca. Eu apenas tinha amado demais. E agora, o preço desse amor era a desilusão. Mas também era o nascimento de algo novo. A lucidez que desperta quando a ingenuidade, enquanto morre. O sol se punha, senti o corpo leve, como se cada lembrança dolorosa se transformasse em combustível. Não era mais tristeza o que eu sentia. Era uma espécie de clareza cortante, uma luz fria que me mostrava tudo o que antes estava escondido. Percebi que Bernardo não estava perdido por acaso. Ele foi moldado pelo conforto que eu dei e pelo veneno de Yasmin. E agora, se eu quisesse justiça, precisaria agir com cabeça, não com coração. A noite chegou e, com ela, o vento começou a bater forte nas janelas. Fui até a cozinha, peguei um caderno novo e escrevi no alto da primeira página: nada é mais perigoso do que uma mulher humilhada que aprende a pensar. Sorri de leve, porque ali, naquele exato momento, eu não era mais vítima. Era uma mulher em reconstrução. Fechei o caderno e olhei para o retrato antigo de Bernardo na parede. Você me tirou tudo, meu filho, sussurrei, mas agora vai aprender o que é perder o que se tem de mais precioso. E não me referia à fazenda. Falava da paz. A minha ele havia levado, mas logo descobriria que a dele estava prestes a se desfazer também. À medida que a lucidez tomava conta de mim, comecei a revisitar o passado, não o passado das dores recentes, mas aquele que me formou. Lembrei da mulher que fui aos 32 anos quando enterrei o homem que mais amei, viúva, grávida e com uma fazenda quase falida nas mãos. Naquele tempo, ninguém acreditava que eu daria conta. Ouvi de vizinhos, de parentes, até de amigos. Vem de tudo, Dora. Uma mulher sozinha não segura uma fazenda. Mal sabiam eles que o impossível era o que mais me motivava. Acordava antes do sol nascer e dormia só quando o último galho do curral estava reparado. Aprendi a dirigir trator, a negociar no mercado de gado, a lidar com a seca e com as dívidas. Foram anos duros, de calos nas mãos e lágrimas escondidas no travesseiro. Mas também foram anos de descobertas. Descobri que não existe força mais indestrutível do que a de uma mulher que não tem mais para onde correr, a não ser para frente. Recordei das roupas simples, dos almoços de arroz, feijão e esperança, do primeiro bezerro que consegui vender para pagar a escola do Bernardo. Da noite em que choveu tanto que a enxurrada levou parte da plantação e eu fiquei ali, ajoelhada na lama, rindo e chorando ao mesmo tempo, porque mesmo em meio ao desastre, algo dentro de mim dizia: você vai conseguir. E eu consegui, um dia de cada vez.
Com o tempo, a fazenda começou a prosperar. O pasto voltou a ficar verde, as contas foram sendo pagas e as portas que antes se fechavam começaram a se abrir. Foi nessa época que decidi registrar a propriedade no meu nome, não por desconfiança, mas por proteção. Sabia que o mundo era cruel com mulheres sozinhas, e eu não podia permitir que o esforço de uma vida inteira se perdesse por ingenuidade. Enquanto lembrava de tudo isso, senti um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ter vencido, tristeza por perceber que Bernardo nunca soube de fato o quanto lutei. Ele cresceu vendo o resultado, mas não o caminho. Achava que a fartura nascia do nada, sem imaginar as noites que passei rezando para a chuva voltar, ou os dias em que vendi o que tinha para pagar os funcionários em dia. Ele herdou o conforto, mas não a coragem. O cheiro de terra molhada me trouxe de volta para a realidade. Olhei pela janela e vi o campo dourado pelo entardecer. Quantas vezes aquele mesmo cenário me deu forças para continuar? Quantas vezes olhei para o céu e pedi a Deus uma resposta? E talvez a resposta sempre tenha sido essa: o amor precisa ser firme, não cego. Eu dei tudo por amor, mas agora aprenderia a amar de outro jeito, sem me perder no processo. Peguei uma caixa de madeira onde guardava lembranças antigas. O primeiro recibo de gado vendido, a foto do casamento, o desenho que Bernardo fez quando tinha 5 anos. Toquei cada coisa como quem acaricia o passado. Eram memórias vivas, testemunhas de uma mulher que venceu sozinha. E ali, naquele silêncio, fiz uma promessa a mim mesma. Ninguém jamais vai me humilhar de novo. Fechei a caixa e respirei fundo. A dor da humilhação ainda estava ali, mas agora misturada com um sentimento diferente, determinação. Porque quem já sobreviveu à viuvez, à pobreza e ao desprezo, sobrevive a qualquer coisa. Eu só precisava lembrar de quem eu era. E foi isso que fiz. Despertei a mulher que o tempo tentou enterrar, mas que a vida nunca conseguiu calar. Desde o dia em que Bernardo nasceu, prometi a mim mesma que ele teria tudo o que eu não tive. Era meu maior motivo para levantar da cama, mesmo quando o corpo pedia descanso. Cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, foi pensando nele. Vivia para vê-lo sorrir, para garantir que nada lhe faltasse. E foi assim, com amor cego e obstinado, que fui construindo não apenas a vida dele, mas também o pedestal que um dia ele usaria para me olhar de cima. Recordo das madrugadas em que ficava acordada, costurando a luz de lamparina para completar o dinheiro das mensalidades da escola, do frio que cortava as manhãs de inverno enquanto eu montava-se a cavalo para supervisionar o pasto. Eu fazia de tudo para manter as contas em dia, e quando o leite não dava lucro, eu vendia parte do gado. Preferia dormir com fome do que ver meu filho sem estudar. Era um amor tão grande que às vezes beirava o martírio. Quando ele quis cursar administração em São Paulo, eu quase desmaiei com o preço da faculdade, mas vendi a última joia que José me deixou e mandei o dinheiro. Vai, meu filho, mostra ao mundo do que é capaz. Me lembro dele me abraçando antes de entrar no ônibus, dizendo que voltaria para cuidar de mim. E naquele abraço, eu acreditei. Não sabia que aquele seria o início do afastamento que me deixaria sozinha mais tarde. Nos primeiros meses, ligava todos os dias. Contava sobre as aulas, os amigos novos, os professores exigentes. Eu sorria do outro lado da linha, orgulhosa mesmo quando o coração doía de saudade. Depois, as ligações ficaram mais espaçadas. Vinham junto com pedidos de dinheiro. Mãe, preciso pagar um curso extra. Mãe, o aluguel aumentou. Mãe, deposita só mais essa vez. E eu,
Sem pensar duas vezes, mandava. Era só ouvir "mãe" do outro lado que o bolso se abria. Houve um dia em que percebi que ele não perguntava mais como eu estava. As conversas se tornaram transações disfarçadas de afeto, mas ainda assim eu preferia a ilusão à ausência, porque o amor de mãe, quando cego, confunde cuidado com servidão. Eu achava que estava fazendo o certo, que um dia ele entenderia, que um dia me agradeceria por cada noite mal dormida e por cada lágrima engolida em silêncio. Quando se formou, fiz questão de ir à cerimônia. Viajei mais de 12 horas de ônibus, com uma rosa branca na bolsa e o coração explodindo de orgulho. Lembro da hora em que ele subiu ao palco e recebeu o diploma. Sorri tanto que as lágrimas molharam meu rosto. Mas ele não me procurou no meio da multidão. Saiu com os amigos, rindo, sem sequer me apresentar. Voltei para a fazenda naquela noite, tentando convencer a mim mesma de que ele apenas estava distraído. Os anos seguintes foram de idas e vindas. Ele dizia estar ocupado, sempre com uma desculpa nova. Eu esperava suas visitas como quem espera o Natal, com fé e paciência. E quando vinha, trazia presentes caros, mas o olhar distante. Já não havia conversa, só aparências. Mesmo assim, eu me contentava com migalhas, porque o amor de mãe é teimoso, insiste em permanecer onde já não cabe. Hoje, olhando para trás, vejo que fui prisioneira do meu próprio coração. Dei tudo, tempo, dinheiro, juventude, e recebi o vazio, mas não me arrependo de ter amado. O que aprendi é que o amor, quando não tem limite, deixa de ser virtude e vira fraqueza. E eu já tinha chorado o bastante para entender. A partir dali, o amor que eu daria seria primeiro para mim mesma. Foi numa tarde de domingo que Bernardo chegou com ela pela primeira vez. Eu estava na varanda preparando o café e cortando um pedaço de bolo de fubá, quando vi o carro importado se aproximando pela estrada de terra. A poeira se ergueu no ar como um presságio. De dentro, desceu uma moça alta, de salto fino, perfume marcante e olhar avaliador. "Mãe, essa é a Yasmin." O sorriso dela era bonito, mas não alcançava os olhos. Cumprimentei com gentileza, tentando esconder o desconforto. Ofereci café, bolo, uma cadeira. Ela aceitou o café, mas recusou o bolo com um leve encolher de ombros. "Não como açúcar refinado", disse, mexendo a xícara com delicadeza calculada. Sorri sem graça, fingindo não notar o tom de desdém. Bernardo parecia encantado, rindo das pequenas observações dela como se fossem sabedoria. E ali eu percebi. Havia algo nela que não combinava com a simplicidade do nosso mundo. Durante o jantar, ela falava muito sobre viagens, sobre restaurantes, sobre pessoas importantes que Bernardo ouvia fascinado, e eu observava em silêncio o fio invisível de manipulação sendo tecido. Cada palavra dela parecia um anzol e meu filho um peixe entregue. Quando mencionei o nome do pai dele, vi o brilho do desprezo em seus olhos. Yasmin não estava ali para construir, mas para tomar. Eu só não sabia o quanto. Depois daquela noite, as visitas de Bernardo se tornaram mais raras. Quando vinham, eram sempre apressadas, cheias de desculpas. Yasmin se comportava como uma convidada em lugar que não queria estar. Vivia de celular na mão, suspirando de tédio, fazendo perguntas disfarçadas sobre a fazenda, quantos hectares, quantas cabeças de gado, quantos funcionários. Suas palavras tinham a doçura de quem já planejava o próximo passo. Tentei me aproximar como toda sogra esperançosa. Dei-lhe um colar que era da minha mãe, contei histórias antigas da família, ofereci ajuda com o casamento.
Ela agradecia com um sorriso gelado e logo mudava de assunto. Uma vez ouvia dizer para Bernardo: "Sua mãe é boa, mas vive presa ao passado. A gente precisa pensar no futuro." A palavra futuro, dita por ela, soava como lucro. E foi nesse dia que senti o primeiro calafrio da desconfiança. Mesmo assim, continuei tentando, porque o amor de mãe acredita até no improvável. Fiz de tudo para agradar. Preparei os pratos preferidos, enviei flores no aniversário dela, até mandei reformar o quarto de hóspedes para quando viessem visitar. Mas nada parecia suficiente. Yasmin olhava para tudo como quem avalia um investimento. E Bernardo, cego pela paixão, não via nada além do encanto dela. Numa das poucas conversas sinceras que tivemos, perguntei: "Você ama meu filho?" Ela me encarou por alguns segundos e respondeu: "Claro que sim, dona Dora. Ele tem um coração bom e uma cabeça cheia de potencial." Aquela pausa entre as palavras foi o suficiente para entender tudo. Ela não amava o homem, amava o que ele poderia lhe proporcionar. Naquela noite, deitada na cama, senti um peso no peito que não era físico. Era o pressentimento de que algo ruim estava se formando. Yasmin tinha chegado com roupas caras e sorriso ensaiado, mas o que ela trouxe de verdade foi o começo de uma guerra silenciosa. E eu, ainda acreditando na bondade das pessoas, não imaginava o tamanho da tempestade que estava prestes a cair sobre nós. Os sinais começaram pequenos, quase imperceptíveis, como gotas antes da tempestade. Primeiro, vieram as mudanças sutis no jeito de Bernardo falar comigo. Palavras cortadas, respostas secas, olhares impacientes. Era como se ele tivesse esquecido que eu era a mulher que o embalou no colo. Tudo começou depois que Yasmin passou a morar com ele. De repente, cada gesto meu era mal interpretado, cada conselho, um incômodo. Lembro de um domingo em que liguei para convidá-los para o almoço. Bernardo atendeu e disse que estavam muito ocupados. No fundo da ligação, ouvi a voz dela dizendo: "Diz que depois a gente passa lá para não magoar." Aquilo ficou gravado na minha memória como uma faca embainhada em falsa delicadeza. Eles nunca vieram. A mesa ficou posta, o frango assado esfriou e o silêncio virou meu único convidado. Yasmin começou a dominar as conversas. Quando ligava para falar com meu filho, era ela quem atendia. "Oi, dona Dora, ele tá descansando." "Oi, ele tá resolvendo um problema de trabalho." E eu, inocente, agradecia e esperava a ligação que nunca vinha. Aos poucos, percebi que minha presença na vida de Bernardo se resumia a um incômodo, algo que Yasmin fazia questão de reduzir ainda mais. Nas raras vezes em que vinham à fazenda, Yasmin trazia comentários venenosos disfarçados de gentileza. "A senhora é forte para sua idade, dona Dora. Nem parece ter tantos anos." Ou então: "Que casa linda, mas deve dar um trabalhão cuidar sozinha, né?" Eu sorria e fingia não perceber o veneno por trás das palavras. Aprendi que a maldade mais perigosa é a que vem embalada em educação. Bernardo, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Falava mais baixo, evitava contato visual, e quando eu tentava puxar conversa, ele logo mudava de assunto. Certa vez, durante o jantar, Yasmin mencionou que mães muito protetoras acabam estragando os filhos. Bernardo riu. Foi a primeira vez que vi meu próprio filho rir de mim. Aquela risada me atravessou como uma lâmina. A manipulação era tão silenciosa que, por um tempo, duvidei de mim mesma. Pensei estar exagerando, imaginando coisas, até que um dia encontrei uma mensagem de Yasmin no celular de Bernardo enquanto ele visitava a fazenda. Ela dizia: "Ela vai acabar te prendendo aí para sempre. A gente precisa agir."
Foi ali que percebi que o amor dela nunca teve nada de puro. Era um plano e meu filho era apenas a ferramenta. Depois disso, o afastamento foi inevitável. Bernardo começou a tratar a fazenda como algo dele. Dava ordens aos funcionários, decidia sobre as colheitas e até sugeriu vender parte das terras para modernizar. Yasmin o acompanhava em tudo, com aquele olhar de quem já se via dona do lugar. Eu observava em silêncio, esperando o momento certo de entender até onde aquilo iria. E foi nesse silêncio que aprendi uma lição dura. Nem toda guerra se vence com força. Algumas exigem estratégia. Eu sabia que enfrentá-los naquele momento seria inútil. Era como lutar contra dois fantasmas, um movido por ambição, outro por cegueira. Então, respirei fundo e me calei. O silêncio, mais uma vez, seria minha arma. Quando Bernardo anunciou que iria se casar, confesso que meu coração se encheu de esperança. Pensei que talvez o amor trouxesse de volta o filho que eu conhecia. Yasmin, com seu sorriso impecável, falava de sonhos e planos, e eu quis acreditar. Ela dizia que queria algo simples, só para a família. Mas logo o simples virou luxo, e o luxo virou extravagância. E, como sempre, lá estava eu, disposta a pagar o preço, em dinheiro e em sentimentos. Os preparativos começaram cedo. Yasmin contratou uma assessora de eventos e me enviava orçamentos que me deixavam tonta. Vestido de R$ 20.000, buffet para 200 pessoas, decoração com flores importadas. Cada vez que eu tentava sugerir algo mais modesto, ela respondia com aquele sorriso doce. Ah, dona Dora, é o sonho de toda mulher, e o seu filho merece o melhor. E eu, cega de amor, cedia. Vendi 10 cabeças de gado e parte de uma colheita para bancar a festa. Cada assinatura no cheque era uma mistura de orgulho e dor. Orgulho por ver o sonho do meu filho se realizando, dor por sentir que aquele sonho não era mais nosso, era deles. Lembro de passar as noites revisando contas, somando valores, tentando convencer a mim mesma de que era só um investimento no futuro da família, mas o tempo mostraria que eu estava financiando a minha própria humilhação. No dia da prova do vestido, Yasmin me chamou para acompanhar. Fiquei encantada ao vê-la de branco, parecia uma rainha. Mas, quando tentei ajustar o véu com carinho, ela se afastou com um sorriso educado. Deixa, dona Dora, vai sujar o tecido. A costureira ficou sem graça e eu também. Sorri por fora, mas por dentro senti o corte. Às vezes, a crueldade mais dolorosa se disfarça de delicadeza. Os dias que antecederam o casamento foram uma maratona. Eu me desdobrava entre fornecedores, flores e telefonemas, enquanto Bernardo mal me olhava. Ele dizia que estava ocupado com os preparativos, mas parecia mais distante do que nunca. Quando tentei conversar sobre o orçamento, ele me interrompeu. Mãe, não começa, é um momento especial, não vamos estragar as coisas por causa de dinheiro. Dinheiro, o mesmo que eu suava para conseguir. Na véspera da cerimônia, sentei sozinha na varanda, olhando as caixas com os arranjos e lembrancinhas. A lua estava alta e o vento carregava o cheiro doce de flores recém-cortadas. Lembrei de José e do quanto ele sempre me dizia: não compre amor, Dora. Amor de verdade não precisa de recibo. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um aviso que eu teimava em ignorar. O grande dia chegou. A igreja estava linda, a música tocava suave e todos comentavam a grandiosidade da festa. Eu, sentada na primeira fila, tentava conter as lágrimas de emoção. Cada detalhe tinha um pedacinho de mim. O bolo, as flores, o vestido, tudo. Mas por dentro, algo me dizia que aquele brilho todo escondia uma sombra. A felicidade que eu via era feita de aparências
e eu estava prestes a descobrir o quanto custaria sustentar essa mentira. Quando vi Yasmin e Bernardo dançando no centro do salão, senti um aperto no coração. Eles pareciam perfeitos juntos, mas eu sabia, no fundo, que perfeição demais é sempre suspeita. Foi então que percebi. Eu não estava participando de um casamento, mas de uma encenação. E, ironicamente, era eu quem pagava o cenário. Poucas semanas depois do casamento, Bernardo e Yasmin apareceram na fazenda. Vieram num carro novo, com o ar de quem trazia boas notícias. Eu me apressei em preparar café e bolo, ainda acreditando que estavam ali por carinho. Mas assim que sentaram à mesa, percebi algo diferente. Bernardo evitava me encarar, e Yasmin mantinha aquele sorriso controlado, o tipo de sorriso que antecede um golpe. Foi então que ele disse: "Mãe, a gente trouxe o Dr. Cássio, nosso advogado. Ele vai te explicar uma coisa importante." O homem vestia um terno caro e falava com voz ensaiada. Disse que era um processo simples, apenas uma doação em vida, para garantir que a fazenda ficasse em nome de Bernardo. "Assim, dona Dora, a senhora não precisa se preocupar com papelada no futuro", afirmou, como se estivesse me oferecendo um favor. Mas o que ele realmente queria era que eu assinasse a minha própria sentença de perda. Enquanto ele explicava, Yasmin mexia distraída no celular, cruzando as pernas com elegância estudada. Bernardo, por sua vez, mantinha-se em silêncio, com os olhos baixos. Foi nesse momento que senti um arrepio na espinha. Não era uma visita, era uma emboscada. A caneta sobre a mesa brilhava sob a luz do abajur, como se esperasse por minha ingenuidade. Respirei fundo e perguntei: "E por que tanta pressa?" Bernardo respondeu sem hesitar: "É só para garantir segurança, mãe. Se algo acontecer com a senhora, tudo já fica resolvido." Aquilo me soou como uma facada. Ele falava da minha morte com a naturalidade de quem comenta o tempo. Yasmin completou: "É só um documento simbólico, dona Dora. O importante é a paz da família." Paz, palavra bonita para encobrir traição. A voz me faltou por alguns segundos. Senti as mãos suarem, mas não demonstrei. Olhei para o advogado e pedi para ler os papéis com calma. Ele hesitou, trocou olhares com Yasmin e disse que o texto era padrão. Peguei mesmo assim. Cada linha era uma armadilha legal. A tal doação me retirava todo o direito sobre a fazenda, transferindo a posse imediata para o nome de Bernardo. Assinar aquilo seria o mesmo que entregar a minha vida. Levantei-me devagar e fingi confusão. "Sabe, Dr. Cássio, minha vista anda fraca. Não consigo ler direito sem meus óculos." Ele se apressou em dizer que poderia voltar outro dia, mas Yasmin insistiu. "Ah, dona Dora, é coisa rápida. Confie no seu filho." A frase ecoou dentro de mim como veneno. Confie no seu filho. Eu já tinha confiado demais, e foi exatamente isso que me trouxe até ali. Pedi licença, fui até o quarto e sentei na beira da cama. Meu corpo tremia. Lá fora, ouvi as vozes deles baixas, impacientes. E naquele instante, percebi que o amor que eu sentia por Bernardo não podia mais me cegar. Ele não era mais meu menino. Era um homem movido por ambição e Yasmin, a ventrílocua que guiava suas palavras. Foi ali, entre o medo e a lucidez, que decidi. Eu não voltei para a sala e disse com firmeza: "Eu quero conversar com meu contador antes de assinar qualquer coisa." O silêncio que se seguiu foi denso. Yasmin forçou um sorriso, mas seus olhos perderam o brilho. Bernardo tentou argumentar, mas eu não cedi. Eles saíram irritados, sem se despedir. E quando o carro deles sumiu na estrada, fechei os olhos e sussurrei: "Vocês mexeram com a mulher errada." Os dias seguintes foram pesados, cheios de um silêncio que gritava dentro da fazenda.
Eu já sabia que Bernardo e Yasmin não desistiriam fácil, e não demorou muito para a prova disso chegar. Era uma manhã chuvosa quando o carteiro apareceu no portão trazendo um envelope pardo. O nome do remetente me gelou o sangue. Um escritório de advocacia de São Paulo. Abri o envelope com as mãos trêmulas e, ao ler as primeiras linhas, senti o mundo girar. Meu próprio filho estava entrando com um pedido de curatela contra mim. Diziam no documento que eu apresentava sinais de senilidade e confusão mental, e que, por isso, não tinha mais condições de administrar meus bens. Alegavam que eu precisava de um tutor responsável e que o mais indicado seria Bernardo. Aquilo era mais que uma ofensa, era uma punhalada na alma. Passei anos provando para o mundo que uma mulher sozinha podia vencer, e agora meu próprio sangue queria me declarar incapaz. O som da chuva batendo no telhado se misturava ao barulho das lágrimas caindo no papel. Eu mal conseguia respirar. Era como se cada palavra escrita ali fosse uma sentença de morte moral. Lembrei de quando Bernardo era pequeno e eu o ensinava a assinar o nome pela primeira vez, segurando sua mão com orgulho. Agora, ele usava aquela mesma assinatura para me tirar tudo. Naquela noite, não dormi. Caminhei pela casa inteira em silêncio, observando cada canto, cada móvel, Aquela cada casa fotografia. carregava A história da minha luta e ninguém ia me arrancar isso. Fui até o quarto e tirei da gaveta o diário que eu vinha escrevendo desde o velório de José. Abri na página em branco e escrevi com raiva contida. Querem me calar, mas vão me ouvir. Foi a primeira vez que senti ódio e também a primeira vez que entendi sua utilidade. No dia seguinte, Yasmin me ligou. A voz dela era doce demais para ser sincera. Dona Dora, o processo é para o seu bem. O Bernardo só quer te proteger. A senhora anda esquecida, não é? Engoli seco e respondi calmamente. Esquecida? Eu lembro de cada centavo que gastei no casamento de vocês. Do outro lado, o silêncio foi instantâneo. Ela não esperava resposta, e antes que pudesse retrucar, desliguei o telefone. Aquilo foi a gota d'água. Não era apenas uma tentativa de roubar meus bens, era uma tentativa de me apagar. Queriam transformar minha lucidez em doença, minha força em loucura. Queriam o dinheiro, mas também o controle. E foi nesse ponto que algo mudou dentro de mim. Eu já não sentia medo, sentia fúria. E a fúria, quando vem acompanhada de razão, é a arma mais perigosa que uma mulher pode ter. No fim da tarde, fui até o escritório antigo do meu marido. Abri a gaveta onde ele guardava os documentos e encontrei o cartão de um velho amigo advogado, Dr. Milton Vasconcelos. Lembrei que ele sempre dizia: Dora, qualquer injustiça começa quando a gente se cala. E eu não ia mais me calar. Peguei o telefone e marquei um encontro com ele para o dia seguinte. Quando desliguei, senti algo que não experimentava há muito tempo: coragem. Não a coragem de quem enfrenta a vida por amor, mas a de quem enfrenta o próprio destino por dignidade. Bernardo podia tentar me declarar incapaz, mas a única coisa que ele realmente não conhecia era o tamanho da minha força. E naquele momento percebi que a guerra estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à ameaça de curatela, a casa pareceu encolher. O silêncio pesava mais do que nunca, e o vento que entrava pelas frestas soava como lamento. Eu acordava, tomava café e olhava o portão, esperando um pedido de desculpas que nunca veio. O cheiro do bolo de fubá esfriando sobre a mesa me lembrava o tempo em que Bernardo vinha correndo me abraçar. Agora, aquele abraço era só lembrança. A dor da ingratidão não grita. Ela sussurra o tempo inteiro. Numa tarde fria, senti necessidade de sair. Peguei o casaco, fechei o portão
e caminhei até a casa da minha vizinha, Dona Irene. Ela morava a 2 quilômetros dali, numa casa simples de varanda florida. Era uma daquelas mulheres de alma antiga que ouviam mais do que falavam. Quando me viu chegando, deixou o tricô de lado e disse apenas: "Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você viria." E me abraçou como quem entende uma dor sem precisar de explicação. Sentamos na varanda e ela me serviu chá de capim-cidreira. O aroma doce e o calor da xícara entre as mãos me trouxeram um pouco de paz. Contei tudo: o casamento, os papéis, a tentativa de curatela. Ela ouvia em silêncio, balançando a cabeça devagar. Quando terminei, soltou um suspiro profundo e disse: "Dora, você precisa saber de uma coisa. E talvez doa mais do que tudo o que já ouviu até agora." Eu a encarei, sentindo o coração disparar. Irene baixou a voz como quem guarda um segredo antigo. "Yasmin não é quem diz ser. Há meses o povo comenta que ela tem uma filha em São Paulo, fruto de outro casamento. E o pior, ainda não se separou oficialmente do marido." Fiquei sem ar. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A xícara escorregou das minhas mãos e caiu no chão, quebrando o silêncio em 1000 pedaços. Fiquei paralisada. As palavras dela ecoavam dentro da minha cabeça como trovões. "Uma filha? Casada?" repeti, tentando juntar o raciocínio. Irene confirmou com um olhar pesaroso. "Eu mesma vi os documentos no cartório, Dora, e ouvi dizer que ela e o tal marido aplicaram golpes parecidos antes." As pernas fraquejaram. De repente, tudo fazia sentido. A pressa, as mentiras, o interesse na fazenda. Eu tinha aberto as portas da minha casa para uma impostora. Chorei como há muito tempo não chorava. Não aquele choro silencioso da dor contida, mas um choro de alma, de quem percebe que foi enganada em cada gesto, em cada sorriso. Irene me abraçou, e ficamos assim por minutos. Quando consegui respirar, ela disse algo que ficou marcado. "Minha amiga, o amor é cego, mas a dor tem o dom de abrir os olhos." E naquele instante, eu entendi. Era hora de abrir os meus de vez. Antes de ir embora, ela me entregou um cartão amarelado com o nome de um advogado, Dr. Milton Vasconcelos. Ele é de confiança, foi quem me ajudou quando tentaram tomar minha herança. Procura ele, Dora, não lute sozinha. Guardei o cartão no bolso como quem segura uma arma sagrada. A estrada de volta para casa parecia diferente, ainda escura, mas agora com uma chama acesa dentro de mim. Quando cheguei à fazenda, sentei na poltrona e olhei para o retrato de José. "Você teria se orgulhado, meu amor", sussurrei, "porque agora, finalmente, eu não vou mais abaixar a cabeça." E pela primeira vez, desde o casamento, senti algo que não era tristeza nem medo, era determinação. E com ela, nascia o primeiro passo da minha vingança silenciosa. No dia seguinte à conversa com Dona Irene, acordei diferente. O sol ainda nem tinha nascido, mas dentro de mim já ardia uma nova luz, a da lucidez misturada com a sede de justiça. Pela primeira vez, o medo não me dominava. Peguei o cartão que ela me deu e disquei o número do Dr. Milton Vasconcelos. Sua voz do outro lado da linha era firme, experiente, com o tipo de calma que inspira confiança. Expliquei brevemente a situação e ele marcou um encontro para a tarde daquele mesmo dia, em seu escritório no centro da cidade. Vesti meu melhor vestido, o mesmo que usava nos dias de decisão. O vento frio da manhã cortava o rosto enquanto dirigia, mas o que eu sentia era outra coisa. Era foco. O escritório de Dr. Milton ficava num prédio antigo de esquina com cheiro de madeira encerada e livros empilhados. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar direto. "Dona Dora,
Eu conheço esse tipo de gente. Já vi filhos destruírem mães por muito menos. Mas a senhora vai sair por cima, pode anotar. Contei tudo em detalhes. O casamento, o advogado que trouxeram, o processo de curatela e os boatos que Irene me revelou. Ele anotava tudo em silêncio, de tempos em tempos, levantando os olhos para me observar com atenção. Quando terminei, ele encostou a caneta na mesa e disse: "Eles subestimaram a pessoa errada. A senhora não está louca, está desperta, e vamos provar isso." Naquele momento, senti como se alguém tivesse me devolvido o chão. Dr. Milton explicou o plano com paciência. A primeira coisa é blindar legalmente a fazenda. Vamos registrá-la como inalienável e proteger o patrimônio. Depois, precisamos reunir provas, gravações, mensagens, tudo o que mostre a manipulação e as intenções deles. Assenti em silêncio, sentindo o coração acelerar. Pela primeira vez em meses, eu tinha uma direção. Não era mais uma mãe perdida. Era uma mulher armando seu contra-ataque. Na saída, ele me olhou e disse algo que jamais esqueci. "Vingança é perigosa, dona Dora, mas justiça é o nome que Deus dá para a vingança quando vem na hora certa." Sorri de leve, compreendendo a diferença. Eu não queria vê-los sofrer por prazer. Queria vê-los enfrentar a verdade, despidos das mentiras que criaram. Queria me libertar. E para isso, o silêncio seria meu maior aliado. Voltei para a fazenda decidida. Instalei câmeras nas entradas, cofres trancados e fechei todas as contas conjuntas. Passei a anotar cada ligação, cada visita, cada palavra. Não contei nada a ninguém, nem mesmo a Irene. Aprendi que o segredo é a armadura de quem foi traído. E à medida que organizava meus planos, comecei a sentir algo novo. Uma calma firme, quase fria, que substituía o desespero. Nos dias seguintes, comecei a agir como se nada tivesse acontecido. Atendia às ligações de Bernardo com doçura, fingia preocupação, perguntava sobre Yasmin. Ele, confiante, acreditava que eu havia desistido de lutar. Era exatamente o que eu queria. Deixei que ele pensasse que a vitória já estava em suas mãos. Mal sabia ele que, por trás das minhas palavras suaves, crescia uma estratégia calculada. À noite, sentei na varanda e olhei para o céu estrelado. Pensei em quantas vezes chorei sob aquele mesmo céu pedindo força. Desta vez não pedi, agradeci. Porque finalmente compreendi que há momentos em que o silêncio é a oração mais poderosa. E enquanto o vento balançava as folhas das mangueiras, fiz uma promessa. Eles ainda voltariam àquela fazenda, mas não para me destruir, e sim para enfrentar as consequências do que fizeram. No dia seguinte ao acordo com o Dr. Milton, senti que a casa inteira respirava diferente, como se as paredes soubessem que algo começava a mudar. Ele pediu que eu reunisse a documentação da fazenda, escrituras antigas, recibos de compra de gado, notas fiscais de melhorias. Foi um trabalho de paciência, de dedos frios folheando papéis que contavam minha vida. O cheiro do papel envelhecido e do óleo das pastas me lembrava que cada prova é um tijolo da nossa defesa. Registramos a fazenda como bem de família e tomamos a medida de torná-la inalienável, um escudo jurídico que impedia transferências impulsivas. Senti um alívio prático, como tirar um peso do ombro. Dr. Milton explicou passo a passo, falando de prazos e termos que, para muitos, soariam como jargão, mas para mim soavam como ordens de batalha. Cada assinatura era uma linha que redesenhava meu destino. Pedimos também um laudo médico independente que comprovasse minha plena capacidade mental, não por vaidade, mas por necessidade. Fui ao consultório, fiz testes, falei sobre minha rotina e respondi com calma as perguntas que pareciam simples,
mas que selariam o fim das intenções deles. Quando recebi o documento com minha assinatura e o carimbo do médico, senti que a verdade estava agora registrada em papel que nenhum interesse escuso poderia rasgar. Enquanto isso, instalei câmeras discretas na entrada, no escritório e na sala de visitas. A sensação de ser observada por olhos invisíveis me deu segurança, não medo. Cada gravação possível poderia mostrar comportamentos, conversas e visitas suspeitas. Comecei a anotar horários, nomes e pequenas contradições que iam surgindo nas histórias deles. A sala onde antes eu chorava agora guardava evidências, e cada prova reunida me devolvia um pouco da calma perdida. Dr. Milton também requisitou cópias das mensagens e e-mails disponíveis. Pediu que eu salvasse tudo que chegasse via celular ou redes sociais. Passei tardes na frente do computador, imprimindo conversas, selecionando prints, organizando-os em pastas rotuladas. O som do teclado virou trilha de trabalho e de redenção. A tecnologia, que antes parecia acusadora, virou ali a lâmpada que iluminava a verdade escondida. Em seguida, contratamos um perito particular que analisou documentos e assinaturas antigas, uma precaução que se mostrou essencial. Lembro do cheiro do café na sala do perito, enquanto ele me mostrava páginas marcadas, comparando letras e carimbos. Ver a ciência confirmar o óbvio foi um bálsamo. Cada laudo, cada parecer técnico era uma plataforma sólida, sobre a qual eu poderia me manter. Ao mesmo tempo em que blindávamos legalmente a fazenda, Dr. Milton acionou discretamente um investigador para checar a bigamia e outras fraudes envolvendo Yasmin e o tal casamento anterior. Receber aquelas primeiras confirmações foi duro, porque provaram que eu havia sido enganada, e libertador, porque transformaram suspeitas em fatos. Quando a verdade começou a aparecer em relatórios, senti que a humilhação começava a perder força diante da clareza. No fim das contas, a combinação de proteção jurídica e provas concretas não era apenas um plano técnico, era uma escolha moral. Eu estava dizendo a mim mesma que dignidade se defende com ação. Sentada na varanda, ao entardecer, vi as pastagens com outros olhos, não mais apenas propriedade, mas testemunha de uma vida. E soube, com a certeza fria de quem aprendeu a sofrer e a lutar, que agora ninguém poderia derrubar minha história sem enfrentar antes as evidências que eu juntei. 2 semanas depois, o telefone tocou no fim da tarde. Era o Dr. Milton. A voz dele estava mais grave do que o habitual. Dona Dora, preciso que venha ao escritório amanhã cedo. Descobrimos algo importante. Passei a noite em claro, sentada na poltrona da sala, ouvindo o relógio marcar cada minuto como se fosse uma contagem regressiva. O vento lá fora balançava as janelas, e dentro de mim algo dizia que o que estava por vir mudaria tudo. Na manhã seguinte, o escritório parecia mais silencioso do que de costume. Dr. Milton me recebeu com um olhar sério, oferecendo café que eu nem consegui tocar. Ele abriu uma pasta preta, tirou de dentro alguns papéis e me entregou um envelope. O investigador concluiu o relatório. Disse: minhas mãos tremiam enquanto puxava as páginas. As primeiras linhas me fizeram prender a respiração. Yasmin não era apenas interesseira, era criminosa. De acordo com o relatório, ela era casada havia 4 anos com um empresário de São Paulo chamado Renato Tavares. E mais, tinha uma filha de 3 anos registrada em nome dele. Nenhum processo de divórcio havia sido aberto. Em outras palavras, Yasmin cometeu bigamia ao se casar com Bernardo. Fechei os olhos, sentindo o mundo girar. O gosto amargo da traição voltou à boca.
mas agora misturado à certeza de que eu não estava louca. Dr. Milton continuou, passando as páginas. Encontramos também provas de que ela e o marido aplicaram golpes em 2 outros homens, usavam documentos falsos e contratos de investimento para desviar dinheiro. Depois, desapareciam. Cada frase era uma facada nova, mas também um tijolo a mais no muro da verdade. Aquele rosto angelical, as palavras doces, o sorriso de princesa, tudo era uma encenação meticulosa. Peguei uma das fotos anexadas e mal reconheci Yasmin. Estava ao lado do tal Renato, em uma festa de luxo com uma taça de champanhe na mão e a mesma expressão confiante que usava ao me olhar. A legenda dizia: Casal Tavares celebra nova sociedade. Senti as pernas fraquejarem. Pensei em Bernardo, meu filho, cego, apaixonado, sendo manipulado como marionete. Meu coração de mãe doeu, mas minha mente de mulher ferida endureceu. Ela enganou a todos, disse Dr. Milton. Mas isso pode se voltar contra ela. Se agirmos com estratégia, conseguimos desmascarar os 2 em grande estilo. Só precisamos que a senhora mantenha o teatro por mais um tempo. Respirei fundo e assenti. Era hora de usar o silêncio como escudo e a dor como combustível. Aprendi que às vezes é preciso fingir submissão para preparar a vitória. Voltei para a fazenda com o relatório na bolsa e a alma fervendo. Cada palavra daquele documento pesava como chumbo, mas também iluminava o caminho. Passei a noite relendo tudo, sublinhando datas, observando detalhes. O rosto de Yasmin me vinha à mente e eu repetia baixinho. Você mexeu com a mãe errada. A dor já não me enfraquecia, agora me movia. Quando o dia clareou, olhei pela janela e vi o campo coberto de orvalho. O céu, antes cinza, tinha ganhado tons dourados. A verdade, quando chega, não precisa gritar. Ela se impõe no silêncio. E naquele amanhecer compreendi que minha vingança já havia começado e que a justiça, dessa vez, teria nome e rosto. Depois de ler o relatório dezenas de vezes, comecei a traçar o plano. Eu sabia que não bastava desmascarar Yasmin e Bernardo. Era preciso fazê-lo da forma certa, diante das pessoas certas. Dr. Milton concordou. A senhora vai fingir rendição. Deixe que eles acreditem que venceram. Marque uma reunião aqui na fazenda para assinar os papéis. Eu cuidarei do resto. A ideia me assustou, mas também me deu um poder novo, o de conduzir o jogo sem que percebessem. Passei os dias seguintes em silêncio. Liguei para Bernardo e disse com voz calma: Filho, pensei bem. Talvez vocês tenham razão. Está na hora de resolver tudo. Do outro lado da linha, percebi o alívio disfarçado em euforia. Sério, mãe? Que bom que entendeu. Mal sabia ele que cada palavra minha era calculada. Fingi fraqueza. E ele acreditou. A ingenuidade dos manipuladores é sempre achar que a vítima não aprende. No dia marcado, acordei antes do amanhecer. Preparei café, varri o pátio e vesti um vestido claro. Queria parecer vulnerável, quase submissa. O céu estava nublado e o ar pesado anunciava a chuva. Era o cenário perfeito para uma virada. Às 10 em ponto, o carro deles apareceu na estrada, levantando poeira. Vi Yasmin descer do carro com um sorriso de vitória, acompanhada de Bernardo e do advogado, Dr. Cássio. Por um instante senti raiva. Depois, apenas compaixão por tamanha cegueira. Cumprimentei-os com doçura, como quem não suspeita de nada. Yasmin elogiou a casa como se nunca tivesse tentado roubá-la. Bernardo me beijou no rosto e sussurrou: Vai ser rápido, mãe. Eu apenas assenti. Doutor. Milton já estava no escritório, pronto, com uma pasta de documentos cuidadosamente preparados, entre eles as provas da bigamia,
das fraudes e das ameaças gravadas. A fazenda que um dia foi palco de amor, agora seria o tribunal da verdade. Sentamos todos à mesa. Yasmin cruzou as pernas, ajeitou o cabelo e disse confiante: "Assine aqui, dona Dora, para evitar mais problemas." Entreguei-lhe um olhar calmo e respondi: "Claro, querida, mas antes o Dr. Milton quer ler um trecho do contrato." Bernardo pareceu impaciente, mas consentiu. Foi então que o advogado abriu outra pasta, não a deles, mas a nossa. O som do papel sendo virado cortou o ar como uma lâmina. "Antes de qualquer assinatura", começou o Dr. Milton, "preciso informar que a senhora Yasmin Tavares é legalmente casada com o senhor Renato Tavares, conforme documentos anexos." O silêncio que se fez foi sepulcral. Yasmin empalideceu e Bernardo franziu o senho. "Isso é mentira!" ela gritou. Milton continuou implacável. "Temos certidões, fotos, registros de sociedade e, inclusive, uma filha reconhecida em cartório." Bernardo se levantou, atordoado. "Yasmin, o que ele está dizendo?" Ela tentou responder, mas as palavras não saíam. O nervosismo transformou seu rosto em desespero. Foi nesse instante que entreguei o pendrive com as gravações, as ameaças, as conversas, os planos. Dr. Milton colocou o áudio para tocar. A voz dela ecoou pelo salão. "Assim que ela assinar, a velha não vai ter mais nada. Nenhuma máscara sobrevive ao som da própria verdade." Quando o áudio terminou, ninguém disse uma palavra. O som distante do trovão preencheu o vazio. Yasmin tentava explicar, mas Bernardo apenas recuava perplexo. Eu, com o coração firme, disse: "Eu disse que confiava em você, filho. Só não disse em quê." Ele abaixou a cabeça, sem força para responder. E naquele instante percebi: a vingança não precisa de grito, só de clareza. E a minha acabava de ser servida em silêncio. A verdade, quando chega, não pede licença. Ela invade, quebra máscaras e muda o ar do ambiente. Naquele dia, a fazenda Santa Helena parecia respirar o mesmo ar tenso que nós. Assim que as gravações terminaram, Dr. Milton chamou discretamente as testemunhas que estavam esperando na sala ao lado. 2 funcionários antigos, a secretária do cartório e um delegado de confiança. "Tudo deve ser feito com legitimidade", ele disse. Yasmin olhou em volta procurando uma saída, mas já não havia fuga possível. O delegado se apresentou com voz firme e anunciou que estava ali para formalizar o depoimento. Bernardo empalideceu. "Isso é um mal-entendido", ele balbuciou, tentando controlar o tom. Mas as provas estavam todas ali. Documentos, áudios, fotos, registros de transferências bancárias. Dr. Milton apresentou uma a uma, com a precisão de quem já viu muitos culpados tentarem se esconder atrás de palavras. Yasmin tremia, e sua segurança desabava junto com a pose. "Yasmin Tavares", disse o delegado, "a senhora está sendo investigada por crime de bigamia e fraude patrimonial. Tudo o que disser poderá ser usado em seu desfavor." Aquelas palavras cortaram o ar. Bernardo, chocado, perguntou quase num sussurro: "Isso é verdade?" Ela hesitou por segundos, tempo suficiente para confirmar sem dizer. "Não era para chegar a esse ponto", respondeu chorando, "mas eu te amava." Uma mentira mal ensaiada, pronunciada tarde demais. Dr. Milton abriu o notebook e exibiu as imagens de Yasmin ao lado de Renato Tavares em eventos empresariais. O rosto dela ficou pálido como cera. "Isso é montagem", gritou, mas o delegado levantou a mão, mostrando o relatório. Não havia mais oficial, só realidade. E a realidade, às vezes, é o castigo mais cruel. Bernardo se afastou lentamente, como se visse um fantasma. O amor dele se despedaçava diante de todos. Eu assistia à cena em silêncio,
sentada na ponta da mesa. Não havia alegria em mim, apenas alívio. Cada lágrima que derramei nos meses anteriores estava sendo lavada por aquele momento. Yasmin ainda tentou me encarar, buscando compaixão, mas não encontrou. Eu a olhei nos olhos e disse apenas: "Você poderia ter escolhido o amor, escolheu a ganância." E desviei o olhar. Às vezes a maior punição é ser ignorada por quem te perdoou de verdade. Bernardo caiu de joelhos, o rosto entre as mãos. "Mãe, eu não sabia, juro que não sabia." A dor dele era real, mas tardia. Eu o observei por um instante e senti o coração apertar. Por mais que ele tivesse sido manipulado, parte da culpa também era dele, porque o amor verdadeiro enxerga, mesmo quando o orgulho tenta cegar. E naquele momento, ele começou a ver o que eu sempre soube. Yasmin nunca o amou, só o usou. O delegado fez o registro do flagrante e Yasmin foi conduzida até o carro oficial ainda atordoada. Dr. Cássio, o advogado dela, tentou argumentar, mas acabou envolvido também. Sua assinatura constava nos contratos fraudulentos. Quando vi o carro se afastando, uma paz serena desceu sobre mim. Não era a alegria de vencer, era o sossego de quem finalmente parou de ser enganada. Dr. Milton se aproximou e colocou a mão no meu ombro. "A senhora foi mais forte do que imagina, dona Dora." Sorri de leve, com os olhos marejados. "Não, doutor. Eu só aprendi que o silêncio, quando vem de uma mulher ferida, é a estratégia mais poderosa que existe." E olhei para o campo, à frente da fazenda, sentindo o vento bater no rosto. Pela primeira vez, aquele vento não trazia lembranças, trazia liberdade. Depois da exposição pública, o que restou foi o silêncio. Um silêncio pesado, quase palpável, que preenchia cada canto da sala depois que o delegado foi embora. Yasmin, pálida e trêmula, tentava justificar o injustificável, dizendo que tinha sido pressionada, que não queria machucar ninguém. Mas cada palavra dela era o eco de uma mentira que já não encontrava chão. O império de aparências que ela construiu desabava diante de todos, e o som dessa queda era ensurdecedor. Bernardo, ainda ajoelhado, parecia perdido. Olhava para Yasmin como quem enxerga pela primeira vez a verdadeira face de alguém que amou. "Por quê?" repetia com a voz rouca. "Por que fez isso comigo?" Ela chorava, implorando perdão, mas já não havia retorno. Os olhos dele, antes cheios de admiração, agora refletiam apenas o espanto e a vergonha. Era tarde demais para arrependimentos. Tentei me manter firme, mas o coração de mãe é teimoso. Ver meu filho desmoronar, mesmo sendo parte do que me destruiu, foi um golpe silencioso. As lágrimas vieram, mas não de dor, de libertação. Eu o amava, apesar de tudo, mas sabia que não podia mais protegê-lo. Algumas lições precisam ser aprendidas com o rosto no chão, e ele estava prestes a entender o preço das escolhas que fez. Yasmin, acuada, perdeu o controle. Gritava, chorava, negava tudo. Os guardas precisaram segurá-la quando tentou correr para fora da casa. "Eu não sou uma criminosa!" berrou com o rosto desfigurado pelo desespero. Mas a verdade tem um jeito cruel de despir as máscaras. Uma vez revelada, não há como escondê-la de novo. O colapso dela era o reflexo da própria culpa. E eu, por mais que tivesse motivos para odiá-la, só conseguia sentir pena. Bernardo tentou se aproximar, mas ela o afastou com violência. "Você também tem culpa!" gritou. "Se fosse menos fraco, eu não teria precisado mentir." Aquelas palavras o atingiram como um soco. Vi nos olhos dele o momento exato em que a idealização desmoronou. O homem orgulhoso que me humilhou no casamento agora parecia um menino perdido, encurralado pela própria cegueira. Era o fim de tudo
o que ele acreditava ser amor. Dr. Milton observava em silêncio, registrando tudo. Quando o carro da polícia partiu, levando Yasmin e o advogado, Bernardo ficou imóvel, olhando para o chão. Sentei ao seu lado sem dizer nada. O som distante do motor se misturava ao canto de um sabiá, como se a natureza quisesse lembrar que a vida segue, mesmo quando o coração está em ruínas. Toquei o ombro dele e disse com calma: "Agora você entende, meu filho. O amor verdadeiro não se compra, se constrói." Ele chorou, e pela primeira vez aquele choro não era manipulação, nem culpa disfarçada. Era arrependimento puro. "Eu destruí tudo, mãe", sussurrou. "Você me perdoa?" Respirei fundo, segurando as lágrimas. Perdão é um presente, Bernardo, mas confiança, essa se reconquista com o tempo. Não disse mais nada. Levantei e o deixei ali, no mesmo chão onde um dia ele me derrubou, agora pela própria queda. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei o céu que há meses eu não conhecia. Não porque venci, mas porque enfim entendi. Às vezes, a vida precisa nos quebrar para nos reconstruir do jeito certo. Yasmin e Bernardo caíram no abismo que cavaram, e eu, que quase fui arrastada junto, finalmente aprendi a voar por conta própria. A chuva começou a cair fina naquela tarde, como se o céu também lavasse o peso da mentira que pairava sobre Santa Helena. As viaturas chegaram em silêncio, sem sirenes, apenas com o som ritmado dos motores cortando o vento. 2 policiais desceram e caminharam firmes até a varanda. Dr. Milton os esperava com a documentação em mãos, relatórios, gravações, laudos, tudo organizado. O som da chuva batendo nas telhas era o fundo perfeito para aquele desfecho que eu esperara em silêncio por tanto tempo. Yasmin foi a primeira a ser conduzida. Tentou resistir, gritando, dizendo que tudo era um erro, mas ninguém acreditava mais. As provas eram incontestáveis. Vi quando os policiais a algemaram e a levaram até o carro. Ela olhou para trás uma última vez, como quem implora por piedade. Mas eu apenas a encarei com serenidade. Eu não odiava mais, apenas lamentava o desperdício de uma alma que escolheu o engano ao invés da verdade. Logo depois, foi a vez de Dr. Cássio. O homem que havia orquestrado boa parte da fraude, com seu terno caro e a voz mansa, agora saía cabisbaixo, encharcado de vergonha. Enquanto era levado, murmurava desculpas inúteis. Dr. Milton o observou e disse baixinho: "A justiça tarda, mas nunca falha quando a verdade tem provas." Eu assenti, sentindo uma mistura de alívio e incredulidade. Era real. O que eles tentaram destruir estava protegido, e não só por lei, mas por algo maior. Bernardo ficou parado, imóvel, enquanto tudo acontecia. Ele não foi preso, mas o olhar do delegado foi suficiente para deixá-lo despido de orgulho. "Senhor Bernardo, espero que aprenda com isso. O mundo tem muitos ladrões de afeto, mas só caem porque encontram vítimas que aprendem a reagir." Ele apenas baixou a cabeça. Eu sabia que, naquele instante, a punição dele não vinha da polícia, vinha do espelho. Os pais de Yasmin chegaram no fim da tarde, atordoados com a notícia. Eram pessoas simples, que não sabiam do passado da filha. Me pediram perdão em prantos e eu os abracei. "Vocês não têm culpa", disse com calma. "Cada um escolhe o que planta." E ali, no meio da dor deles, percebi algo maior. O perdão não era fraqueza, era a ponte que me permitia seguir sem carregar veneno na alma. Quando o último carro saiu da fazenda, a chuva cessou. O ar parecia novo, limpo. Caminhei até a varanda e olhei o horizonte. O cheiro de terra molhada misturado à liberdade era o perfume da justiça feita. Lembrei das noites em claro, das lágrimas e das orações sussurradas no travesseiro. Cada dor agora fazia sentido.
Deus não se apressa, mas quando age, nenhuma mentira sobrevive. Dr. Milton me entregou uma cópia dos documentos finais e sorriu. A senhora conseguiu, dona Dora. A fazenda está segura. Eles responderão por tudo. Eu apenas assenti, sentindo uma calma que não sentia há anos. Não, doutor. Quem conseguiu foi a verdade. Eu só deixei que ela tivesse espaço para aparecer. Às vezes, justiça é isso. Deixar que a verdade, depois de tanto sufoco, respire sozinha. Entrei em casa e acendi o lampião da sala. A chama tremulante refletia nas paredes, lembrando-me de que toda escuridão um dia termina. Sentei na cadeira de balanço e fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, o som que preencheu a casa não foi o do medo, foi o da paz. E ali, entre o cheiro do café fresco e o tilintar do relógio antigo, senti que a justiça, enfim, tinha voltado a morar comigo. Os dias seguintes foram de um silêncio diferente. Não o silêncio pesado da dor, mas aquele que vem depois da tempestade, quando a alma, enfim, respira. Bernardo continuava na fazenda, perdido entre culpa e arrependimento. Evitava me olhar nos olhos, como se o peso da própria consciência fosse mais forte do que qualquer palavra. E eu o deixava assim, porque sabia que havia verdades que só o tempo ensina, e nenhuma repreensão de mãe é mais dura do que o espelho da própria vergonha. Certa manhã, ele entrou na cozinha, cabisbaixo, com um envelope nas mãos. Mãe, eu quero te devolver o que é seu. Abriu o envelope e colocou sobre a mesa os documentos da fazenda. Fiquei olhando para aquilo em silêncio, sentindo o coração bater calmo, quase sereno. O que é meu, Bernardo? Respondi. Nunca esteve no papel. Era o seu respeito, e esse você ainda está aprendendo a devolver. Ele chorou baixinho, e pela primeira vez em muito tempo eu o vi como aquele menino de antes, não o homem arrogante, mas o filho perdido tentando voltar para casa. Sentei ao lado dele e esperei o pranto cessar. Mãe, eu não mereço o seu perdão, murmurou com os olhos marejados. Talvez não, respondi com honestidade, mas o perdão não é um prêmio, é uma escolha. E eu escolho te perdoar, porque quero seguir leve. Só que o perdão não apaga o que foi feito. Ele apenas encerra o que não merece mais continuar. As palavras saíram calmas, mas carregadas da firmeza que aprendi com a dor. Bernardo levantou a cabeça devagar, surpreso. Eu queria ser metade da mulher que você é, disse, enxugando as lágrimas. Sorri de leve, sentindo um nó na garganta. Não precisa ser como eu, filho. Precisa apenas ser decente. Caráter não se herda, se constrói. Ele assentiu, em silêncio, e nesse instante percebi que algo nele começava. Às vezes, é preciso perder tudo para entender o valor do que se tinha. Passamos o resto da manhã conversando, sem pressa, como dois estranhos tentando se reconhecer. Falamos do passado, das decisões, do que ainda poderia ser reconstruído. Pela primeira vez, ele ouviu sem interromper, e eu falei sem raiva. O rancor havia sido substituído por algo mais poderoso. A lucidez. A vida, aprendi, não nos devolve o que perdemos, mas nos ensina a guardar melhor o que sobra. Quando ele se despediu, o céu estava claro e o vento suave batia nas cortinas. Eu vou tentar ser um homem melhor, mãe, prometeu antes de entrar no carro. Faça isso por você, não por mim, respondi. Ele acenou e partiu devagar pela estrada de terra, a mesma por onde um dia me mandou embora. Mas dessa vez, era ele quem deixava a Cunha fazenda com o peso da vergonha, e eu quem ficava, leve, inteira e em paz. Entrei em casa e sentei na cadeira de balanço. A xícara de café ainda quente na mão, o som dos passarinhos lá fora,
o cheiro do campo voltando a ser apenas cheiro, não lembrança. O perdão não me fez esquecer, apenas me libertou da necessidade de lembrar com dor. Bernardo aprenderia um dia que amor sem respeito é só egoísmo disfarçado, e eu, enfim, aprendera que o amor próprio é o único que não precisa de aprovação para existir. Naquela tarde, escrevi a última frase no meu diário. O coração de uma mãe pode sangrar, mas também renasce. Nenhuma ferida é eterna quando o amor se transforma em sabedoria. Fechei o caderno e sorri. A fazenda Santa Helena, testemunha de tantas batalhas, voltava a ser lar. E pela primeira vez, a mulher que um dia foi humilhada, agora reinava em silêncio. Não por vingança, mas por dignidade. Com o passar das semanas, percebi que a fazenda, apesar de protegida e segura, já não representava apenas patrimônio. Era símbolo de resistência, mas também de dor. Cada canto, cada árvore, cada cerca guardava lembranças, algumas doces, outras amargas. A vida inteira lutei para preservar aquele pedaço de terra, mas agora entendia que talvez ela pudesse significar algo maior do que herança. Foi então que, numa manhã silenciosa, tomei a decisão que mudaria tudo outra vez. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Milton. Quero transformar Santa Helena em algo vivo, disse. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu: vivo como? Quero que ela sirva de abrigo, sorri, de esperança. Quero fundar uma cooperativa para mulheres sozinhas, mães abandonadas, viúvas, mulheres que, como eu, tiveram que aprender a sobreviver quando o mundo lhes virou as costas. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro emocionado. Dona Dora, isso é mais que justiça, é legado. Durante semanas trabalhei junto com ele e com a prefeitura da cidade. Criamos o estatuto da cooperativa, reunimos voluntários e firmamos parcerias. As antigas baias do gado foram reformadas e transformadas em oficinas de costura e padaria. O galpão principal virou um centro comunitário. Onde antes havia silêncio e solidão, agora ecoavam risadas, planos e cheiros de pão fresco. Santa Helena deixava de ser símbolo de dor para se tornar símbolo de renascimento. As mulheres começaram a chegar, cada uma com uma história que doía de ouvir, mas inspirava de ver. Algumas haviam perdido tudo, outras buscavam apenas um recomeço. Eu as recebia na varanda com café e palavras simples. Aqui ninguém é vítima, aqui todo mundo aprende a vencer de novo. E enquanto ensinava, também aprendia. Descobri que compartilhar força multiplica a coragem. Bernardo veio me visitar certo dia, curioso para ver o que eu havia feito. Caminhou pelos corredores cheios de vida, observando as mulheres trabalhando. Eu nunca imaginei que a fazenda pudesse se transformar nisso, disse admirado. Nem eu, filho. Mas às vezes, o que a gente tenta destruir é exatamente o que o destino vai usar para reconstruir. Ele sorriu, emocionado. E eu soube que, de alguma forma, ambos estávamos encontrando paz. Com o tempo, o projeto cresceu. Vieram doações, palestras, visitas de jornalistas. E quando me perguntavam por que fiz aquilo, eu respondia sempre o mesmo. Porque nenhuma dor merece virar rancor, mas toda dor pode virar propósito. Seus. Ver aquelas mulheres encontrando sustento e dignidade me mostrava que o amor, quando amadurece, deixa de ser possessão e se torna serviço. Num fim de tarde, sentei na varanda e observei o pôr do sol refletindo nos telhados reformados. O cheiro de café recém-passado se misturava ao som das vozes femininas cantando enquanto trabalhavam. Senti que José, de alguma forma, ainda estava ali. Não nas paredes, mas no que elas representavam: trabalho, fé e renascimento. Santa Helena finalmente cumpria o destino que sempre mereceu.
Fechei os olhos e agradeci em silêncio. A fazenda, que um dia foi palco da minha humilhação, agora era santuário de transformação. E compreendi que a maior vitória não foi ter vencido meus inimigos, foi ter vencido a amargura dentro de mim. Porque quando a gente transforma dor em propósito, nada mais no mundo consegue nos roubar a paz. Meses se passaram desde aquele dia em que a justiça finalmente se fez. A vida foi voltando ao ritmo natural, mas nada era igual. Havia paz onde antes existia medo, havia propósito onde antes havia dor. A fazenda Santa Helena florescia de novo, só que agora com outro tipo de colheita, a do bem. Cada semente que plantei, cada lágrima que derramei, parecia ter se transformado em algo vivo, pulsando esperança. As mulheres da cooperativa chamavam o lugar de Casa da Luz, nome que nasceu naturalmente, numa tarde em que uma delas disse: "Aqui até o sol parece mais gentil." E era verdade. O ambiente tinha uma energia diferente. As risadas se misturavam ao som das máquinas de costura e ao cheiro do pão assando. Aquelas paredes antes frias agora abrigavam um calor humano. Era como se o próprio tempo tivesse decidido devolver tudo o que me foi tirado, multiplicado. Bernardo passou a visitar a fazenda com frequência. Trabalhava com os funcionários, ajudava na contabilidade e, aos poucos, o brilho de dignidade voltou aos seus olhos. Não pedi que ele fizesse nada. Foi ele quem quis. Um dia, ao vê-lo limpando o curral, percebi que a redenção, às vezes, não vem com palavras, mas com atitudes silenciosas. E eu o deixei aprender, no mesmo ritmo em que a terra ensina a brotar, com paciência. Yasmin, por outro lado, cumpria pena em silêncio. Dr. Milton me informou que ela havia pedido para me escrever uma carta. Li, tempos depois. Era curta, sem justificativas, apenas um pedido de perdão. Desculpe por ter destruído o que a senhora construiu com amor. Não respondi. O perdão, percebi, já tinha sido dado quando decidi seguir em frente. A vida já havia feito o que precisava fazer. Um dia, sentei sozinha sob o ipê amarelo no quintal. O vento balançava as flores e fazia cair pequenas pétalas sobre o meu colo. Pensei em tudo o que vivi, o amor, a traição, a perda, a coragem e o renascimento. Entendi que a dignidade é como essa árvore. Pode perder as folhas, mas sempre floresce de novo quando a estação muda. E a minha estação, finalmente, tinha mudado. Comecei a escrever um livro, com a ajuda das mulheres da cooperativa. Chamamos de As Filhas de Santa Helena. Cada capítulo contava uma história de superação, cada página era uma prova de que nenhuma dor é em vão. O livro virou símbolo do nosso recomeço coletivo, e cada vez que segurava aquelas páginas, lembrava que até as feridas mais profundas podem virar testemunho de força. Hoje, quando caminho pela fazenda ao entardecer, sinto que a vida me devolveu mais do que eu perdi. As sombras do passado já não me assombram, agora me ensinam. E aprendi que perdão não é esquecimento, é libertação. Que a vingança, quando nasce do ódio, destrói, mas quando nasce da verdade, cura. E que a maior vitória de uma mãe não é ver o filho vencer, mas vê-lo reconhecer o valor da verdade. Quando o sol se põe e o céu se cobre de tons dourados, fecho os olhos e agradeço, porque depois de tudo, o amor que restou não é o que implora, é o que entende. O verdadeiro recomeço não foi salvar a fazenda, nem recuperar o respeito dos outros. Foi recuperar o meu próprio. E é com ele que termino essa história, de cabeça erguida, alma leve e o coração finalmente em paz. Demorei muito tempo para entender que algumas frases têm o poder de encerrar ciclos, que há palavras que não são ditas por raiva,
mas por libertação. As minhas vieram num dia comum, quando Bernardo voltou para me visitar, meses depois de tudo. Ele parecia mais maduro, o olhar sereno, a voz mais baixa. Trouxe flores simples colhidas no caminho. Mãe, posso ficar um pouco? Perguntou. Sorri e abri a porta. Sabia que aquele encontro não era acaso. Era destino, fechando as feridas com leveza. Sentamos na varanda, o mesmo lugar onde tantos silêncios moraram. Falamos pouco. Às vezes não é o que se diz que cura, mas o que se entende sem palavras. Ele contou sobre o novo trabalho, sobre as tentativas de recomeçar, sobre como tem ajudado outras pessoas. Eu ouvia em silêncio, sentindo o orgulho nascer de novo, tímido, mas verdadeiro. A vida, afinal, sabe reconstruir o que o orgulho destrói. Depois de um tempo, Bernardo respirou fundo e disse: Mãe, ainda tenho vergonha de tudo. Eu devia ter te defendido, devia ter sido outro homem. Olhei para ele e, naquele instante, não vi o filho que me feriu. Vi o homem que a dor ensinou. A maturidade dele era minha vitória silenciosa. Sorri e respondi: O passado não se apaga, filho, mas ele pode ser o chão onde você pisa para não cair de novo. Ficamos em silêncio por um longo tempo, olhando o pôr do sol. O céu estava tingido de laranja e dourado, e os últimos raios pareciam desenhar promessas no horizonte. Foi então que ele se virou para mim, com lágrimas nos olhos, e perguntou: Mãe, depois de tudo, o que a senhora ainda sente por mim? O vento soprou leve, e eu soube que aquela era a hora certa. As palavras vieram naturalmente, firmes, suaves, como quem fecha um livro com paz. Olhei fundo nos olhos dele e disse: Vocês não merecem nada. Não disse com raiva, nem com rancor. Disse com clareza, porque o amor que dei inteiro. E o que recebi de volta foi aprendizado. Ele abaixou a cabeça e o silêncio que se seguiu não foi de ofensa, mas de entendimento. Era a frase que faltava para libertar a ambos. Às vezes, a maior prova de amor é dizer o que precisa ser dito para que o outro cresça. Bernardo levantou devagar, enxugou as lágrimas e me abraçou com força. Agora eu entendo, mãe. E talvez um dia eu mereça. Aquele abraço foi diferente de todos os anteriores. Não havia culpa, nem superioridade. Era humano, simples, sincero. E enquanto o sol se escondia atrás das colinas, senti que aquele ciclo, enfim, se encerrava. Depois que ele foi embora, fiquei ali por um tempo, sentindo o vento bater no rosto. Repeti em voz baixa aquelas 4 palavras, não como sentença, mas como libertação. Vocês não merecem nada. E percebi que o vocês já não era só sobre eles, era sobre todos os que um dia tentaram me diminuir. Porque quem renasce não deve nada a ninguém, além de gratidão naquela noite, a si mesma. Escrevi no meu diário a última linha. Perdoar é seguir em frente, esquecer é deixar de existir. E eu escolhi existir. Fechei o caderno e sorri. As 4 palavras que um dia nasceram da dor agora eram o selo da minha liberdade. E dormi em paz, sabendo que, finalmente, tudo o que eu precisava dizer ao mundo já havia sido dito, com dignidade. Hoje, quando olho para trás, já não vejo tragédia. Vejo trajetória. Cada lágrima que derramei foi uma semente de coragem, e cada ferida que ardeu, uma cicatriz que me ensina. Aprendi que a dignidade não é um presente que se recebe, é uma escolha que se faz, mesmo quando o mundo tenta nos arrancar tudo. Há quem confunda silêncio com fraqueza, mas eu descobri que o silêncio é o abrigo dos fortes. É nele que a alma se escuta e o coração se reorganiza. A Fazenda Santa Helena continua viva, cheia de vozes, risadas e histórias novas. As mulheres da cooperativa prosperam e cada uma delas carrega um pedacinho do que vivi.
Às vezes, sentamos juntas na varanda, bebendo café e trocando confidências. Elas me chamam de Dona Dora da Luz. E eu sorrio, porque entendi que a maior riqueza que uma mulher pode deixar não cabe em cofres, cabe em exemplos. Bernardo segue sua vida, aos poucos reconstruindo o que destruiu. Não espero perfeição, só verdade. Quando ele vem me visitar, traz frutas, flores e principalmente respeito. Às vezes, o vejo sentado perto do lago, pensativo, talvez pensando em como teria sido se tivesse escutado antes. Mas o tempo, esse mestre paciente, sempre chega para ensinar, mesmo quando chega tarde. O velho diário que me acompanhou por tantos anos agora descansa sobre a cômoda do quarto. Suas páginas amareladas carregam não só palavras, mas respirações inteiras. Cada vez que o abro, sinto o cheiro do passado misturado ao perfume de superação. E percebo que sobreviver à dor não é um milagre. É uma decisão diária de não se deixar definir por ela. Aprendi que amor sem respeito é prisão e perdão sem limites é entrega cega. Hoje, amo sem me apagar, ajudo sem me anular e perdoo sem me perder. A dor me ensinou que há força na calma, sabedoria na espera e poder no recomeço. A mulher que um dia foi humilhada, agora, é exemplo de coragem, não porque venceu os outros, mas porque venceu a si mesma. Às vezes, à noite, caminho pelos campos iluminados pela lua e lembro do dia em que Bernardo me mandou embora. A lembrança já não dói, só me faz sorrir. Se eu tivesse ficado calada para sempre, talvez ainda estivesse presa naquele instante. Mas eu escolhi me levantar, escolhi o amor próprio. E essa escolha foi o ponto final mais bonito que a vida poderia me dar. Dr. Milton ainda me visita de tempos em tempos. Tomamos café e falamos sobre justiça e fé. Ele diz que minha história deveria virar filme. Eu rio e respondo que já virou. O filme que passa todos os dias dentro de mim, mostrando que o bem, cedo ou tarde, sempre volta para casa. Ele concorda e diz: Dona Dora, a senhora não apenas sobreviveu, a senhora inspirou. Hoje, sei que dignidade é a herança mais valiosa que alguém pode deixar. Porque o dinheiro some, a beleza passa, mas o respeito que a gente conquista, esse permanece até o último pôr do sol. E quando minha hora chegar, quero que digam apenas uma coisa sobre mim. Ela caiu, mas levantou de cabeça erguida, porque, no fim das contas, não é o que tiram de nós que importa, é o que escolhemos continuar sendo. Talvez a história de Dora tenha te feito lembrar de alguém, de uma mãe que deu tudo e foi esquecida, de uma mulher que amou demais e se perdeu, ou talvez de você mesma. A verdade é que a vida sempre vai testar até onde suportamos antes de despertar o que realmente somos. Dignidade não nasce do conforto, nasce da dor que a gente decide transformar em coragem. Dora provou que o silêncio pode ser mais forte do que o grito, que o perdão é mais poderoso do que a vingança e que nenhuma humilhação é eterna quando a alma escolhe recomeçar. A fazenda Santa Helena deixou de ser apenas terra, virou símbolo de renascimento. E talvez o mesmo possa acontecer dentro de você, se decidir levantar-se hoje, de cabeça erguida, e dizer: eu mereço mais do que agora a dor. Me diga, o que você faria se fosse Dora? Guardaria mágoa ou transformaria tudo em força para recomeçar? A vida está esperando a sua resposta e ela começa quando você escolhe não desistir. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Aqui, cada história é um lembrete de que o amor e a dignidade ainda têm voz e que, mesmo no silêncio, sempre existe um novo começo.